Queridos alunos da nossa turma de Teologia e Prática da Educação Cristã, nós estamos dando início à nossa segunda aula. Aqui vos fala a professora Maura Jussa Manuel e vamos hoje trabalhar um pouco sobre os conceitos fundamentais que vão ser a base do nosso ensinamento durante todo esse módulo. Portanto, vamos orar, pedir a Deus sabedoria e graça e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Amado Deus, no nome de Jesus, mais uma vez contamos com a tua graça e bondade. Que o Senhor nos ajude, nos use, também concentre a cada aluno do outro lado, que não haja interrupções, que ele realmente consiga perceber os conceitos que vão ser ensinados hoje. Dá-me sabedoria e eu conto com a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, convidar você para olhar a sua apostila. Você já deve ter recebido essa apostila de Teologia e Prática da Educação Cristã e eu sugiro a você que abra e à medida que nós estivermos aqui fazendo a nossa explanação, você possa acompanhar também os conceitos que estão escritos ali, conferindo e analisando, comparando. Acho que isso vai ajudar. A gente faz um pequeno resumo aqui com o PowerPoint para ressaltar os pontos principais. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos trabalhar dentro desse módulo de Teologia e Prática da Educação Cristã um tema que é fundamental, que é justamente a parte conceitual. Só que antes de nós avançarmos com o conceito do que é educação e também do que é educação cristã, eu quero colocar para vocês o que eu escrevi aí na introdução da apostila. É um pressuposto, quer dizer, é um pensamento que embasa tudo. É o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida é que a educação cristã parte da ideia de que Deus está na origem de toda e qualquer iniciativa educacional cristã. Quer dizer, Deus é o grande professor da raça humana. Deus, desde o início da criação, ele teve e tem esse propósito de ensinar e educar o homem. Ele fez isso, ele faz isso até hoje, de formas diferentes, naturalmente, como vamos ver. Ele fez isso ao longo da história e ele quer continuar a fazer isso através da sua igreja. Então, vamos só embasar o nosso estudo nesse pressuposto, tá certo? Que Deus é o grande professor da raça humana. Ele começou a ensinar quando, por exemplo, já no Éden, ele colocou restrições ao comportamento do homem. Ele chamou Adão e Eva, deu orientações, quer dizer, ele ensinou o caminho certo. Ali também ele corrigiu quando houve erro. Isso é educação. Então, podemos ver Deus ensinando desde o Éden. Mas não só. Ao longo da história, você vê Deus se dirigir pessoalmente ao homem, ensinar o plano dele às pessoas, a cada um daqueles patriarcas, personagens bíblicos que vimos em toda a Bíblia, nós percebemos Deus ensinando o homem, mostrando o seu plano, ensinando, corrigindo, sempre trazendo para o caminho certo. Na Bíblia, você vê Deus instruir os pais como ensinar os seus filhos. Ele orienta isso no Antigo Testamento de modo que deixa claro que os pais deveriam passar os ensinos de geração para outra geração. Esse ensino vinha de Deus, passava de uma geração para outra geração. Então, as informações e os ensinos espirituais acerca de Deus precisavam ser passados nas famílias de uma para outra geração. Nós vemos também na Bíblia que Deus, ao longo do tempo, ele usou os profetas. Eles advertiam, eles corrigiam, eles exortavam o povo. Então, faziam isso de uma forma grupal, para a nação inteira. Mas algumas vezes também eles eram profetas que ensinavam e corrigiam
os reis. Então, havia um ensino individual. Você vê isso em toda a história de Israel, os profetas sendo usados para corrigir, orientar, ensinar os reis, os líderes da nação. Deus estava por trás de tudo isso. Nós vimos mais para frente o próprio Jesus, quer dizer, não somente agora Deus Pai a ensinar, mas Jesus tomando forma humana, vindo à Terra, sendo reconhecido como mestre, rabi, Rabone, aquele que realmente era um ensinador. E depois disso, o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, e o texto que eu projetei aí diz em João capítulo 14, verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Então, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o próprio Deus Pai sempre estiveram envolvidos no processo de ensinar a raça humana, o homem. Deus continua até hoje a ensinar, e hoje Ele ensina através da sua igreja. A igreja, meus irmãos, tem uma missão educativa. Ensinar a palavra de Deus é tarefa da igreja. Não apenas cultuar, não apenas celebrar, mas também ensinar a palavra de Deus. Bem, então, com essa introdução, que tudo isso que estou dizendo aqui está na introdução da apostila, eu quero agora focar nos minutos que tenho nos conceitos fundamentais que são a base daquilo que nós vamos discutir daqui para frente. Conceitos, por exemplo, como educação geral, conceitos como educação religiosa, educação cristã. Algumas dessas palavras, dessas expressões, podem de alguma maneira nos confundir ou as pessoas podem ter ideias diferentes sobre elas. Então, vamos alinhar, vamos ter um pensamento claro e ver as diferenças entre essas palavras. Vamos começar naturalmente com um foco mais amplo, falando de educação em termos gerais. O conceito de educação, o que é educação? Às vezes vemos pessoas usando expressões, essa pessoa não tem educação, ou então pessoas se referindo aí no caso ao comportamento de alguém. Ou nós vemos, por exemplo, pessoas se referirem à educação também como um sistema. Esse entrou na educação, ele agora é professor. O outro entrou na saúde, mas esse aqui entrou na educação. Então, é um sistema educativo do país. Mas quando nós falamos na palavra educação, várias pessoas têm tentado, de alguma maneira, conceituar esse termo. Nery Siquei, um grande educador, costumava dizer que educação é o processo que visa orientar o educando para um estado de maturidade. Observem que eu marquei com vermelho, destaquei duas palavras. É um processo que visa orientar o educando a um estado de maturidade. Então, tem que haver um amadurecimento que o capacite a encontrar-se conscientemente com a realidade, para nela atuar. Eu gosto desse conceito porque ele diz que a pessoa amadurece e com aquele ensinamento que teve, ela pode atuar na sociedade, na realidade onde ela está inserida. De maneira a fim de serem atendidas as necessidades e aspirações pessoais e coletivas. Ele está num ambiente, está num campo, numa situação que de alguma forma existem aspirações, existem necessidades e os ensinos que aquela pessoa recebe podem fazer com que ele seja capaz de atuar naquele ambiente. Estamos juntos? Então, educação para Nery é um processo que visa a maturidade. E a pessoa, quando adquire essa maturidade, ela é capaz de atuar na sociedade onde ela está inserida. Um outro conceito, eu quero colocar dois outros para vocês perceberem que existem muitas maneiras de conceituar, e eu pedi, inclusive, como tarefa, está lá no seu roteiro, que você também procure pelo menos um conceito de educação e um de educação cristã e mande para o WhatsApp. Existem muitos. Esses eu selecionei, você vai escolher outros.
Educação, por exemplo, vem aqui como uma influência deliberada e sistemática. Então, não como processo, mas como uma influência, exercida por pessoas mais maduras sobre pessoas menos maduras, imaturas, através da instrução, disciplina e desenvolvimento harmonioso de todas as potencialidades do ser humano, seja físico, social, intelectual, estético, espiritual, etc. O que ele está a dizer aqui, palavras-chave, é uma influência, uma pessoa mais madura sobre outra menos madura, quer dizer, um professor, um aluno, e há nesse processo, nessa influência, uma instrução, disciplina, há algum tipo de ensino que gera um desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento não é numa única área, ele diz que ele é harmonioso em todas as potencialidades do ser humano. Então, físico, social, intelectual, estético, espiritual, em todas as áreas a pessoa desenvolve. É o que a gente chama de desenvolvimento integral. Já tem um conceito aqui mais simples, como educação, como um conjunto dos meios que alguém usa para auxiliar ou dirigir o desenvolvimento e formação de um ser humano e os resultados obtidos graças a eles. Então, aqui os meios, o conjunto, não uma coisa só, mas vários meios para auxiliar ou dirigir o desenvolvimento e formação de um ser. Sempre o que se quer é que o ser humano desenvolva. Estar formado é estar desenvolvido, é estar potencializado. O seu potencial ele é avivado, ele é aumentado, ele é melhorado através de um processo ou de uma influência que acontece na vida do indivíduo, né? Estamos juntos aí? São conceitos gerais, só para você ter uma ideia do que é educação. Quando nós pensamos em educação religiosa, nós já estamos a pensar sobre qualquer tipo de educação, sem dúvida nenhuma, tem o foco, como nós vimos nos conceitos anteriores, de mudança. Mas quando nos referimos à educação religiosa, nós temos um item a mais. A religiosa, assim como a secular, também visa uma transformação, uma mudança. Mas a religiosa é quando ela está consciente da presença, do poder e do amor de Deus como condição última e motivo da vida humana. Ou seja, a educação secular, a educação geral, ela não está preocupada com a presença de Deus, nem com o amor de Deus. Estão a entender isso? Quando é uma educação religiosa, dentro desse processo educacional, a presença de Deus ela é vital, ok? Então, veja lá, nem toda educação religiosa é necessariamente cristã. Eu coloquei essa imagem para vocês verem que nos sistemas islâmicos, por exemplo, há muita educação. Você vê que no islamismo há ensino muito profundo, anos e anos de ensino. Há o trabalho das madraças, desde pequeninos são incutidos os conceitos e os ensinos religiosos do islamismo. Então, é uma educação religiosa, sim, forte, mas não tem Cristo como base. Então, não é uma religião ou uma educação religiosa cristã. Estão vendo? Então, qualquer religião, às vezes, pode desenvolver, sim, um sistema educativo, mas nem toda educação religiosa é necessariamente cristã. Vamos então ver alguns conceitos de educação cristã. Quando nós estamos a falar de educação cristã, eu coloquei aqui alguns conceitos e uma das referências nessa área de educação cristã é Lawrence Richards, há um livro dele na biblioteca, você pode olhar a Teologia da Educação Cristã e ele tem duas palavras muito interessantes. A primeira diz assim: educação é a formação completa da personalidade, através do desabrochar integral, veja o mesmo sentido da outra, formação completa, desabrochar integral das esferas físicas, intelectuais, morais, ou seja, uma formação total do educando.
Então, Lawrence e Richards, ele via a educação como uma questão integral, né? Quer dizer, é desenvolver em todas as áreas. A educação é vista no segundo conceito como um processo, de novo, como vimos lá, um processo vital, resultante de fatores internos e externos, de forças naturais e sobrenaturais, de ações conscientes do educador e da livre vontade do educando. O Richards aqui, ele já coloca alguns elementos novos que não víamos lá na educação secular. Por exemplo, ele diz que existem tantos fatores internos como externos. Nós tínhamos visto no outro conceito que há uma influência de alguém mais maduro sobre o outro, é uma influência externa. Há alguém que educa, alguém que ensina. Então, mas há internamente também fatores. A pessoa tem que querer aprender. Há fatores que não são só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Richards diz que há forças espirituais também, não só naturais. Naturalmente, a educação secular não vê essa vertente, mas nós sabemos que há no ensino religioso cristão forças espirituais, a ação do Espírito Santo na mente daquele que está a aprender e daquele que está a ensinar. Amém? Então, tanto nas ações conscientes do educador, como da livre vontade do educando. Aqui ele coloca o equilíbrio. Não é? Às vezes o professor pode ser um bom professor e os fatores externos serem favoráveis, mas se a pessoa internamente não tiver boa vontade de aprender, não vai aprender. Ok? Educação cristã é o processo de comunicação da verdade, o crescimento no saber, no querer e no fazer e agir de acordo com a vontade de Deus. Esse pastor Irlande de Azevedo, ele deu alguns pontos que talvez possam clarear o nosso conceito. Ele continua, como os anteriores, falando que a educação cristã é um processo, mas ele agora clarifica, dizendo que esse processo de comunicação da verdade. Nós trabalhamos com a verdade, com a palavra de Deus. Nós não trabalhamos com matemática, português, com química, física. O nosso foco é a comunicação da verdade. O que nós queremos, né, que aconteça é um crescimento no saber. A pessoa não sabia e passe a saber. Mas nós não queremos apenas que ela saiba intelectualmente, nós queremos que haja mudança no seu querer. E que ela, querendo, também faça a vontade de Deus. Então, conhece a vontade de Deus, queira obedecer essa vontade e obedeça concretamente. Ok? Então, na perspectiva cristã, a educação cristã é um processo no qual a pessoa vai se tornando dia após dia cada vez mais semelhante ao Filho de Deus. À medida que a palavra de Deus é aplicada na sua mente, no seu coração, ele se torna cada vez mais parecido com Cristo. Isso vamos falar mais para frente. Então, podemos dizer que educação cristã é um processo de transformação existencial. A pessoa vai mudando a sua maneira de ser, a sua existência, e o fruto disso, onde que isso culmina? Culmina no serviço em prol dos outros. A pessoa amadurece na sua vida cristã e começa a usar os seus dons para servir aos outros. Estamos juntos? Espero que você esteja a perceber. Eu fico muito empolgada com isso porque é um assunto muito interessante. Bom? Olha, veja lá, por favor. Eu coloquei só essa imagem para mostrar o símbolo que a gente aprende na matemática do diferente. Né? A educação geral e a educação cristã são duas coisas diferentes. Você viu ali? Todos os pássaros são pretos, mas tem um diferente. Ele está mostrando aqui que não podemos confundir as coisas. Existem elementos semelhantes, sim, mas há coisas totalmente diferentes da educação geral e da educação cristã.
Primeiro ponto, eu queria colocar que a educação geral, ela é antropocêntrica. O que quer dizer isso? O centro da educação é o homem. Enquanto que na educação cristã, ela é cristocêntrica. Nós vemos que o centro da educação cristã não é o homem, é Cristo. Nós estamos a ensinar a educação cristã, quer dizer, para alguém tornar-se semelhante a Cristo. A educação geral, ela trabalha com verdades relativas. Quer dizer, hoje é assim, amanhã não é, pode ser que seja, pode ser que não seja. Nós, na educação cristã, nós trabalhamos com uma verdade absoluta. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é absoluta. Também nós percebemos que os conteúdos da educação geral, eles são transitórios. Eles mudam constantemente. Mas a educação cristã, ela tem um conteúdo imutável. Aquilo que nós estamos a ensinar hoje é a mesma coisa que Moisés estava a ensinar lá atrás, que Jesus estava a ensinar, que Paulo estava a ensinar. O conteúdo da educação cristã é imutável. A educação geral, ela dá ênfase na área cognitiva, na mente, enquanto que a educação cristã, a nossa ênfase é a moral, é o caráter, é a atitude da pessoa. E claro, o objetivo de estudo da educação geral é o mundo. Estuda-se química, física, geografia, estuda-se biologia, mas a educação cristã, o objeto de estudo não é nada disso. Nós estudamos Deus, a relação do homem com Deus, ok? Então, o resumo dessas diferenças eu coloquei num quadro que talvez pudesse clarificar. Diz assim: a educação geral, o centro é o homem. Na educação cristã, o centro é Cristo. Em termos de verdades, as verdades na educação geral, elas são relativas. Na educação cristã, a verdade é absoluta. A palavra de Deus não muda. Aquilo que está escrito são verdades imutáveis que estão na Bíblia. A mesma coisa com relação ao conteúdo, nós vemos uma diferença muito grande. O conteúdo é transitório, eles mudam constantemente na educação geral. Aquilo que estudava antigamente já não é bem assim hoje. Mas na educação cristã, o conteúdo é eterno e imutável. Nós vemos também a ênfase cognitiva, mental, não é? Conhecer, saber, a ênfase na educação geral, mas na educação cristã a ênfase é caráter, é vida, é moral. Vemos que o objetivo do estudo é o mundo, o homem, e ao passo que na educação cristã o nosso foco é Deus. Resumido, né? Ótimo. Então vamos para frente um pouquinho. Nós ainda temos algum tempo e eu gostaria então agora de trabalhar convosco uma diferença fundamental entre a educação geral e cristã. A educação secular, ela visa o desenvolvimento das potencialidades, já sabemos disso. Mas o problema é que nela não tem nenhum modelo. Quando ele diz desenvolver o homem, desenvolver para chegar aonde? Para ser como o quê? E nós vemos na educação cristã que o nosso modelo é Cristo. Nós queremos ser como ele era. Ele andou com homens, formou pessoas para que eles se tornassem semelhantes a ele, por isso foram chamados cristãos. Então, quando falamos da educação cristã, nós queremos que as pessoas se tornem cada vez mais parecidas com Jesus. Então, vamos caminhar agora nessa fase final da aula, falando um pouco sobre os propósitos da educação cristã. Então, eu separei aqui 3 grandes propósitos. O primeiro propósito é que todos sejam ensinados a obedecer. O nosso grande mandamento de Mateus 28, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. O final do verso, ele diz, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, ide fazer discípulos, batizando. Então, você vai, evangeliza, ganha aqueles discípulos, torna eles discípulos, você batiza esses discípulos e ensina esses discípulos. Então, parece que somos bons em pregar o evangelho, parece que somos bons em batizar pessoas,
mas a parte final do texto diz ensinando-os a obedecer. Esses discípulos precisam obedecer a palavra. A educação cristã tem esse propósito. O segundo propósito é que todos sejam equipados para a obra. Muito importante que a pessoa não somente converta, mas que ela também seja capaz de trabalhar para Deus. Que todos sejam levados ao amadurecimento e ao pleno conhecimento de Deus. Nós vamos ver esse texto um pouco mais detalhadamente, mas o amadurecimento é o foco. Conhecer a Deus profundamente. O texto que eu estou me referindo está em Efésios capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia se você não tem aí. Confira. Nós, naturalmente, vamos usar também a projeção, mas você pode marcar na sua Bíblia esse texto que ele é fundamental. Efésios capítulo 4. Um texto muito importante que você deve ter sempre na sua mente. No capítulo 4, dos versos 11 a 13, e depois vamos ler até o 15, tá bom? Olha lá o que diz aí a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu aqui estou a colocar, só o que conta para nós nesse momento é o final do texto. Ele, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele designou pessoas com dons diferentes, uns para pastores, para mestres, apóstolos, evangelistas, quer dizer, distribuiu os dons com o fim de preparar os santos para a obra. O que ele diz aqui, preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora observe, por favor, nos versos 11, quando ele diz isso, que designou alguns, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, esse até que mostra aqui o propósito, quer dizer, esses dons que foram distribuídos é para preparar os santos para a obra do ministério. E quando essas pessoas são treinadas e preparadas, são educadas, há um processo aqui até que todos alcancemos. Quer dizer, o alvo é que todos os cristãos possam se desenvolver e chegar na unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus e, como diz o texto, a maturidade, a medida da plenitude de Cristo. Se você vê o texto, ele continua, como nós estamos aqui no 13, vai no 14, o 15, ele vai dizer, além desse até que cheguemos à unidade, mais para frente ele diz, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, quer dizer, tornar-se da altura, da medida de Cristo. Para que, observe que marquei em vermelho, para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao derredor como por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Observaram que eu marquei a palavra cresçamos e o para que, quer dizer, para que vamos educar, vamos ensinar na igreja para que as pessoas não sejam mais como meninos agitados. A fotografia das nossas igrejas hoje é de meninos, quer dizer, crianças na fé, pessoas imaturas, pessoas que são levados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Quando chega alguém na igreja e prega, as pessoas não conseguem discernir o certo e o errado. Então, aqui fica o nosso desafio. Esse é o propósito da educação cristã, é para que todos cresçam e cheguem à maturidade e cheguem à semelhança de Cristo. Bom? Então, nós, capítulo 1, verso 28 de Colossenses, assim, nós o proclamamos, que já está falando de Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Nós ensinamos para que os homens se tornem perfeitos em Cristo. Quando
o educando alcança a plenitude como ser humano, criado à imagem de Deus, ele está voltar a tornar-se semelhante a Deus, porque perdemos isso por causa do pecado. E através do ensino nós podemos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, o objetivo da educação cristã é formar, então, essa consciência que orienta a conduta. Hoje nós temos cristãos que estão na igreja há muitos anos e não têm consciência. A sua conduta é falha. Continuam a praticar os mesmos erros e nem sabem por que fazem daquela maneira. Não deixaram os seus pecados, porque não foram ensinados. Eles têm que ter uma consciência que oriente na conduta à luz da palavra de Deus, que possam desenvolver mesmo a modo de reproduzir o caráter de Cristo. Quando uma pessoa começa a se parecer com Jesus, na adoração, no comportamento ético, em todos os aspectos da sua vida, nós dizemos que de fato ele está educado. Por isso que o apóstolo Paulo trabalhava como um professor da Bíblia e dizia: meus filhos, eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Eu gosto muito dessa comparação porque ele diz: é um trabalho difícil, com muito sofrimento, com muita dor, mas eu faço isso para que Cristo seja formado em vós. Nós somos professores da Bíblia para isso. Então, o que nós vamos ver para frente é que a igreja tem um processo educativo. Tem escola dominical, tem culto, tem grupos de discipulado, e a pessoa, quando entra nesse processo, como vocês estão a ver aí, ele entra na igreja, ele passa por esses focos de ensino, e o alvo é que ele, então, saia mais maduro. Então, para terminar, eu queria dizer assim, uma outra maneira de resumir. O objetivo do ensino na igreja é primeiro a conversão do indivíduo, ele tem que converter. Não adianta estar anos na igreja e continuar perdido. Mas nós queremos que ele se filie à igreja, ele se torne membro de fato. Nós queremos também que ele adore a Deus, que ele tenha comunhão com Deus e com o corpo. Quer dizer, não é alguém que vem quando entende, uma visita eterna, mas que ele seja um crente comprometido com a adoração a Deus. Alguém que tenha convicções cristãs fortes. Um crente ensinado, um crente educado, em termos de educação cristã, ele é doutrinado, ele sabe o que crê, ele tem convicções fortes, ele tem atitude de um verdadeiro cristão, quer dizer, ele tem um bom testemunho, porque ele foi ensinado. E, acima de tudo, ele serve a Deus com os seus dons, quer dizer, é um crente que trabalha. Nós queremos isso, que ele trabalhe, não que ele dê trabalho. Então, isso só pode acontecer naturalmente com a ação do Espírito Santo, porque formar um novo homem em Cristo não é trabalho simples. É um trabalho à base de muita oração, de muita comunhão com Deus e, naturalmente, meus irmãos, o professor, assim como o aluno, precisam estar, de alguma forma, envolvidos nesse processo de oração e dependência de Deus. Amém? Então, é muito importante saber que isso não é como a educação secular, que é só intelectual. É um trabalho do Espírito Santo. E nós, professores da Bíblia, precisamos depender dele para que isso aconteça. Que os homens e mulheres sejam mais parecidos com Cristo. É um processo lindo. E eu gostaria que realmente Deus usasse as nossas aulas para despertar em você esse desejo de ser usado por Ele e ensinar. Ensine a palavra de Deus. Né? Desperte a sua igreja para ensinar, porque isso é mandato, é ordem, faz parte da grande comissão. Então, meu desejo é que Deus use essas aulas para refletir, para que você possa pensar, para que você possa também ser desafiado. Amém? Então, espero que tenha ficado claro. O nosso objetivo de hoje era mostrar as diferenças da educação geral, da educação secular e da educação cristã. Né? É uma educação muito especial. Eu sou educadora, formada lá fora, e também sou uma educadora cristã. E eu sempre gosto de dizer isso. É muito bom ser professora. Amo a minha profissão. Educar é muito bom. Ensinar é ótimo.
mas ensinar a palavra de Deus é ainda melhor. Então, amados, que Deus lhe use e também desperte no meio dessa turma homens e mulheres que queiram ser professores da palavra de Deus. Amém? Então, boa semana e até a próxima aula. Que Deus nos abençoe.